tech today is not just a suite of tools. It has come to be dominated by some really weird ideas. The idea is, just a couple examples, like there's this thing called Way of the Future, which is an official religion. All the paperwork was filed with the United States government to make this formally a religion, founded by a guy named Anthony Lewandowski, who is a former Google and Uber software engineer working on self-driving cars. He now has a company called Waymo. He's made well over $100 million in his work in these fields, so no slouch, technically speaking. Although, of course, he did get convicted of trade secret theft, and he was about to go to prison until Donald Trump pardoned him. But I digress. Thanks for adding that. He created this religion, which is called Way of the Future, and the idea of the religion is that we are literally creating artificial intelligence like a god. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o mundo mudou para sempre. A primeira bomba atômica foi detonada. O projeto tinha um nome: Manhattan. Seu criador, Robert Oppenheimer, não era um general, era um físico. Quando viu a explosão, citou as escrituras hindus: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Pela primeira vez na história, a ciência havia produzido um artefato capaz de aniquilar a espécie humana. A partir dali, o medo deixou de ser uma emoção. Tornou-se uma estratégia. A ameaça da guerra passou a ser mais poderosa do que a guerra em si. E a tecnologia, mais do que uma ferramenta, virou um trono de controle global. Desde então, não é mais a política que move os conflitos. É a disputa pelo domínio tecnológico. E a ciência, que um dia prometeu emancipar a humanidade, se converteu na engrenagem central de sua autodestruição programada.
President Trump turning up the heat on Vladimir Putin this morning. Let's take a live look at the White House together. The president lashing out at the Kremlin for not working on a ceasefire deal with Ukraine. Then taking to Truth Social, where he says Vladimir Putin is playing with fire and says bad things would have already happened to Russia if it weren't for him. News Nation's Robert Sherman has the latest from the White House. Robert, good morning to you. Is the president putting the pressure on Putin with more than just words? Yeah, doors certainly open for that, Markey. With this morning, we're watching as the White House ups its pressure on Russia, saying President Putin is playing with fire for not coming full bore to the negotiating table. But the deputy chief of Russia's Security Council coming out with an ominous response to Washington, writing, quote, regarding Trump's words about Putin playing with fire and really bad things happening to Russia, I only know of one really bad thing: World War III. Well, tensions between the United States and Russia have dramatically escalated, and now a Russian official is talking about the possibility of World War III. Well, the countdown is underway. President Trump has announced his time frame for making a decision on attacking Iran's nuclear program. Meanwhile, Israel is keeping up its attacks on Iran's military and working to protect its citizens from Iran's missile strikes. Chris Mitchell reports the story from Jerusalem. White House Press Secretary Caroline Leavitt delivered the president's message. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. Big day politically. Are we on the brink of World War III? Well, it's certainly heading towards some kind of crunch, I think. Na era das bombas e da inteligência artificial, a arma mais perigosa ainda é a obediência. Porque ela não explode, ela corrompe em silêncio. Obediência é o orgasmo dos covardes, é o aplauso automático de quem trocou razão por ordem. Obedecer é fácil, pensar custa. É por isso que toda crise produz seus profetas de ocasião. E o público aplaude, sempre aplaude. O homem moderno não quer liberdade, ele quer um dono que pareça inteligente. Um pai, um deus, um chefe, não importa, desde que mande. A história já viu esse filme, só muda o figurino. E os idiotas continuam de plateia. That 20th century and 21st century personality cults, something remains of this idea of the leader having a special powers, and his body is special. These cults also share an important quality of celebrity. The object of desire must seem accessible, but also remote and untouchable. He's a man of the people, an everyman, but he's also a superman. And many of them are said to, or say, that they are ruling by divine will. So here we have a billboard in Libya, and this says, with you we embrace glory. And so it's important that it's the voice of the people. So Gaddafi always said he was in power by the will of the people. But he's looking to the heavens to receive divine inspiration. And this is important. And most of these strongmen are embraced by religious institutions that accord them a kind of divine mandate to rule. And that's been a through line in personality cults. And here we have Trump has had support of evangelical Christians and also Orthodox Jews, both of whom believe that he was placed in office by divine mandate to save the country. At its core, propaganda is a set of communication strategies designed to sow confusion and uncertainty, discourage critical thinking, and persuade people that reality is what the leader says it is. Over a century, the strategies have stayed the same, even as information mediums have changed. From Mussolini's use of newsreels to Trump's and Bolsonaro's use of Twitter, authoritarians have had direct communications channels with the public, and this is very important for building their personality cult, that it's an unmediated channel for their voice to reach the people. And so they pose as authentic interpreters of the popular will. Rallies, of course, have also been a favored means of contact.
But rulers use radio, newsreels, television, now social media to help them maintain their charismatic authority and turn politics into an aesthetic experience with them as the stars. 지금 우리 무장력은 그 어떤 위기에도 대응할 철저한 준비가 되어 있으며 우리 국가의 핵전쟁 억제력 또한 절대적인 자기 힘을 자기 사명에 충실히 정확히 신속히 동원할 만전태세에 있습니다. 우리 무력의 일상적인 모든 행동들을 도발로 위협으로 오도하고 있는 미국이 우리 국가의 안전을 엄중히 위협하는 대규모 합동군사 연습들을 뻗어시 벌려놓고 있는 이중적 행태는 말 그대로 강도적인 것이며 이는 조미 관계를 더 이상 되돌리기 힘든 한계점으로 격돌 상태로 몰아가고 있습니다. 조선민주주의인민공화국은 미국과의 그 어떤 군사적 충돌에도 대처할 철저한 준비가 되어 있다는 것을 다시금 확언합니다. 맞설 수 있다고 생각한다면 천만에 그러한 위험한 시도는 즉시 강력한 힘에 의해 응징될 것이며 윤석열 정권과 그의 군대는 전면될 것입니다. Microchips implanted in our brains and artificial intelligence much smarter than humans. Appearing on this week's edition of The Global Lane, the author of the book Dark Aeon exposes the globalist agenda for the future. Joe Allen explains scientism, the techno-elites' belief that science and technology, not God, are the means to human salvation. Nicole Scott here from Mobile Geeks. I am standing in front of Jack, the autonomous driving A7. So here we have Sophia by Hanson. I've actually met her a couple of times. One time she got a RealSense camera so she could play rock, paper, scissors. Another time in a music festival in the desert. Holds up material discovery as the means of salvation, the means of transcendence. Transhumanism is an outgrowth of that. Transhumanism is the idea that technology will be the instrument of that salvation, the instrument of that transcendence. So this is not uncommon knowledge, I think, in our era. It's in fact very obvious, especially in the wake of the pandemic. Well, you mentioned that Gnostics believed in Sophia, a feminine figure that had godlike features, the female twin of Jesus, they believed. So is it by accident that one of the best known robots of our time is named Sophia? Tell us more about that significance. So the robot Sophia addressed the UN yet again for their Sustainable Development Goals meeting. Sophia takes her name directly from the Gnostic Aeon Sophia. So the robot was created by Hanson Robotics. David Hanson, founder of Hanson Robotics, named Sophia after the character Sophia in Philip K. Dick's novel Valis. The novel Valis has a Gnostic premise. The character Sophia is meant to symbolize the Sophia of Gnosticism. And if you look at the statements from David Hanson, if you look at David Hanson's PhD dissertation, and of course other figures in and around Hanson Robotics, it's without a doubt, there's no denying it. They are seeking to create a sort of technological inversion of what the ancient Gnostics put forward. Well, Elon Musk has talked about implanting an AI microchip into our brain. Do you really see that happening? What would that mean for humanity? Would it make us smarter, destroy us, both? So Elon Musk, who September 18th discussed this with Benjamin Netanyahu and also two other prestigious AI thinkers,
he foresees a potential future in which, he said, hundreds of millions or billions of people would be implanted with these in order to guide AI according to human will. And this is not something that will happen. Neuralink, his company, Musk's company, just got FDA approval, but there are two other companies, BlackRock Neurotech, funded by Peter Thiel, and Synchron, which is funded by both Jeff Bezos and Bill Gates. Peter Thiel, bilionário, cofundador do Palantir, figura central no poder tecnológico ocidental, fez uma acusação pesada contra o Google em 2019 durante a National Conservatism Conference. Thiel declarou que o Google mantém uma relação quase traiçoeira com a China. Para ele, essa parceria representa um risco direto à segurança nacional dos Estados Unidos. Thiel acusou o Google de se submeter ao regime chinês, especialmente no desenvolvimento de inteligência artificial. Ele sugeriu que a empresa poderia estar comprometendo informações sensíveis e pediu que o FBI e a CIA investigassem essas conexões. Essa não foi uma crítica comum, mas uma denúncia explícita de possível traição. A liderança do Google, segundo Thiel, é ingênua e isolada, incapaz de perceber os riscos estratégicos de colaborar com um regime autoritário que é rival dos Estados Unidos. Essa declaração desencadeou um debate feroz sobre o papel das gigantes da tecnologia na segurança global e equilíbrio entre negócios e lealdade nacional. Essa tensão entre Thiel e o Google revela muito sobre o jogo oculto de poder que define o futuro da tecnologia, da vigilância e da guerra, e mostra que, por trás das corporações bilionárias, há interesses que podem estar moldando não apenas mercados, mas a própria estrutura do poder global. Some days it feels like we've just gone off the deep end here. Just look at what Peter Thiel, the billionaire investor, is trying to pull with Alphabet, the parent company of Google. It's like something out of the Manchurian Candidate. Hey kids, look that one up. He's saying the company's been infiltrated by enemies of the state. And I feel like these kinds of unsubstantiated accusations, I think they could take us to a very dangerous place. Look, there are endless good reasons to criticize an $800 billion company like Alphabet, but Thiel, I don't think he has a good reason. You need to understand that Thiel is a high-profile supporter of President Trump, and he's making extraordinary charges of treason against Google. He wants the FBI and the CIA to investigate the company in order to find out how many foreign intelligence agencies have infiltrated their Manhattan Project for Artificial Intelligence. Certamente um dos homens mais poderosos do Ocidente não usa título de presidente. Ele não tem mandato público, nem aparece em eleições. Peter Thiel é um bilionário discreto, dono de uma visão de mundo que mistura tecnologia, poder e uma fé apocalíptica que poucos ousam entender. Co-fundador do PayPal, fundador do Palantir, primeiro investidor do Facebook, ele concentra uma rede de influência que vai muito além do dinheiro. Ele tem acesso direto a informações estratégicas da OTAN. Influência política em Washington está no centro de projetos que ligam neurociência, vigilância e guerra. Desde 2009, Thiel defende publicamente que a liberdade é incompatível com a democracia. Para ele, o sistema democrático está fadado ao colapso, e esse colapso não é só inevitável, mas necessário para que uma nova ordem possa surgir. Ele não busca restaurar a democracia, ele planeja uma substituição por um regime sustentado por tecnologia avançada em controle absoluto. Thiel não atua dentro das instituições tradicionais, ele atua nos bastidores, financiando laboratórios de ponta, campanhas políticas, think tanks e empresas de defesa. Seu objetivo é garantir que uma elite tecnológica esteja preparada para sobreviver a um possível colapso civilizacional. A BlackRock Neurotech, empresa que Thiel é o principal investidor, implanta chips cerebrais em humanos. Oficialmente, o discurso público é terapêutico, destinado a tratar doenças neurológicas, mas a realidade é mais complexa. Essa tecnologia permite a decodificação e transmissão em tempo real de sinais neurais, incluindo desejos, comandos motores e estados emocionais para sistemas extremos controlados por algoritmos. Em 2024, Tether, a gigante das criptomoedas que movimenta mais de 100 bilhões de dólares em ativos, adquiriu a BlackRock Neurotech por 200 milhões de dólares, em um movimento apoiado por Thiel. Isso significa que uma das maiores empresas da economia paralela global controla agora tecnologias que leem e manipulam o cérebro humano. Paralelamente,
Thiel fundou a Palantir Technologies, uma das principais fornecedoras de software de inteligência artificial para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. CIA, NSA, FBI, ICE, CDC e mais recentemente a OTAN. A Palantir não é uma empresa de tecnologia comum, ela é uma máquina de guerra baseada em dados. Desde 2009 acumulou contratos no valor de 2,7 bilhões de dólares com o governo americano. E em 2025 forneceu à OTAN o Maven Smart System, um sistema de inteligência artificial que integra satélites, drones, tropas e comandos de campo em uma rede única de decisão automatizada. Esse sistema funciona assim. A inteligência artificial coleta dados em tempo real, interpreta, decide e emite ordens. Os operadores humanos apenas executam. A guerra hoje é decidida por algoritmos. Com a escalada do conflito no Oriente Médio, especialmente entre Israel e Hamas, as ações da Palantir dispararam mais de 500% em um ano. Para Thiel, a guerra não é um risco, é um ativo financeiro e estratégico. Mas Thiel não se limita à tecnologia, ele também investe em política. Seu maior projeto político é D.D. Vance, senador por Ohio, a quem Thiel doou 500 milhões de dólares, a maior doação individual da história do Senado americano. Vance, um ex-fuzileiro naval, virou porta-voz de discursos que pregam o fim da democracia, a crise civilizacional e a necessidade de um novo sistema baseado em vigilância e valores tradicionais alinhados com tecnologia. Thiel é um cristão escatológico, influenciado pelo pensador René Girard, e acredita que a sociedade atual atinge um ponto de ruptura irreversível. Para ele, o colapso social, o pânico coletivo e os sacrifícios são inevitáveis. Ele não se comporta como um profeta que anuncia o fim. Ele é o financiador que prepara o terreno para que esse fim aconteça, assegurando que a elite tecnocrática tenha infraestrutura, tecnologia e poder para emergir desse caos. Ilhas artificiais, bunkers de alta segurança, colônias orbitais e redes neurais que conectam mentes humanas a máquinas formam o cenário dessa nova aristocracia apocalíptica. Mas Thiel não detém o controle absoluto do planeta. Kim Jong-un utiliza a Palantir. Xi Jinping bloqueou o acesso da BlackRock Neurotech e demais tecnologias ocidentais em seu território. Putin desenvolve sistemas autônomos e rejeita as agendas tecnológicas controladas por bilionários do Vale do Silício. Eles operam com suas próprias tecnologias, algoritmos e cultos de poder. O mundo não está caminhando para um governo global unificado. Ele está fragmentado em sistemas distintos de soberania tecnológica e política. Thiel não quer integração, ele quer preparar sua rede para sobreviver e dominar essa nova onda de conflitos entre civilizações. A tecnologia que ele financia não visa unir, ela visa controlar. Não é para salvar, mas para selecionar quem terá direito à continuidade. Peter Thiel não está fugindo do apocalipse, ele está moldando as condições para que ele ocorra, para que sirva aos interesses daqueles que detêm dados, poder e capacidade de controle total. Para Thiel, o fim do mundo não é um pesadelo, é uma oportunidade. Peter Thiel on the End Times. Today, by the way, this is going to be episode 1 of 2, our first conversation on this very large topic. Peter, 2 quotations. Matthew 24, 35, 36. Quote, "Heaven and earth will pass away, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven." Close quote. Peter Thiel, "We don't know the day and the hour, but maybe we can guess the century." Explain yourself. Well, this is a very broad topic. It's in this larger question about the extraordinary history of our time. The modern world, from maybe Renaissance onward, has been this world of ever progressing scientific and technological development, and there is this very profound sense that there are things that change. There are dimensions of technology, military technology, communications technology, where things are not timeless and eternal. They're sort of, there was a gunpowder revolution in the 17th century, and that changed the social structure and
the political structure, and there is a certain arc to history. It's not just technology, but it is a driver, and certainly, and again, there are many different ways of getting at this, but there certainly are dimensions of the technology that have become extremely powerful. Last century or two that have an apocalyptic dimension, and perhaps it's strange not to try to relate it to the biblical tradition. It's if nuclear weapons can rain down fire and brimstone and destroy the world, and then we have a biblical tradition that maybe doesn't say that this is inevitably going to happen, but that something like this might well happen if humans are left to their own devices. Should we at least be asking questions? Hello. We're thrilled to introduce Neuralink's PRIME study, the first clinical trial of a groundbreaking experimental device that could help transform the lives of people with paralysis. Imagine the joy of connecting with your loved ones, browsing the web, or even playing games using only your thoughts. This is made possible by placing a small, cosmetically invisible implant in a part of your brain that plans movements. The device is designed to interpret your neural activity so you can operate a computer or a smartphone by simply thinking about moving. Some conditions affecting the nerve cells in the body can result in disability. Spinal cord injury, stroke, limb amputation, and motor neuron disease, or ALS, may all cause paralysis, or even loss of the ability to speak. The Stentrode is a neural interface designed to overcome paralysis by creating a digital bypass from brain to assistive device. An investigational device, the Stentrode is inserted via a catheter into the jugular vein and manoeuvred into the brain without the need for open brain surgery. The sensors are built onto a self-expanding stent that engages into the wall of the vein and which is designed to maintain blood flow. Over time, cells may gradually grow over the sensors and incorporate them into the tissue. The sensors are placed immediately adjacent to the control center in the brain, known as the motor cortex. The patient may be paralyzed, but their motor control center can still be activated simply by thinking. The system is designed to transmit these brain signals out of the brain, out of the vein, and into a unit implanted under the skin in the chest. This unit is programmed to pick up brain signals continuously. The command center in the brain is now directly connected to software, and the patient would attempt to train their brain for direct operating system control by thinking. Direct brain control of a mouse, a keyboard, exoskeletons, and even vehicles may become possible. Technology to restore independence. Synchron's neural interface technology, enabling people. Eles operam sem rosto, seus nomes raramente aparecem, mas suas decisões moldam o futuro da guerra, da medicina e da tecnologia. A DARPA é a agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Seu mandato é claro, manter a superioridade tecnológica americana a qualquer custo. E desde a década de 2000, esse custo inclui o acesso direto ao cérebro humano. A DARPA não é uma empresa, nem um instituto acadêmico, é uma organização de Estado com orçamento anual superior a 3 bilhões de dólares, operando de forma autônoma dentro do Pentágono. Seu histórico inclui a criação da ARPANET, precursora da internet, drones autônomos, GPS e armas hipersônicas. Mas nos últimos anos o alvo mudou, o sistema nervoso humano. Em 2010, a DARPA lançou o programa RENet, Reliable Neural Interface Technology. O objetivo oficial era desenvolver tecnologias capazes de restaurar capacidades motoras em soldados feridos, mas os documentos públicos mostram algo maior. Interfaces neurais de uso duplo, médico e militar, capazes não só de receber sinais do cérebro, mas de emitir comandos, ou seja, não apenas ler, mas escrever no cérebro. Entre os primeiros a receber financiamentos da DARPA estavam universidades como Stanford, Johns Hopkins e o Laboratório Vascular Bionics, da Universidade de Melbourne. Foi ali que nasceu o projeto que anos depois seria conhecido como Stentrode, o implante cerebral desenvolvido pela empresa Synchron. A equipe de Thomas Oxley foi a única estrangeira a receber verba do RENet e em 2012 ganhou o primeiro aporte, $1 milhão. A partir dali, a DARPA se tornou o elo invisível entre ciência médica e controle estratégico.
Os projetos financiados por ela incluem implantes minimamente invasivos, robôs cirurgiões, chips cerebrais e algoritmos de decodificação neural. Em 2016, a agência lançou outro programa, o NESD, Neural Engineering System Design. O objetivo era criar um sistema de interface com o cérebro que permitisse transmitir dados em tempo real com precisão de neurônio individual. Os relatórios da NESD mostram que o foco não era apenas motor ou sensorial, era cognitivo. Modelar estados mentais, captar intenções, decodificar linguagem interna. Essa ambição aparece também no programa Brainstorm, outro braço da DARPA, voltado à manipulação de estados emocionais e da atenção por via neuromodulatória. A DARPA também se envolveu diretamente com empresas privadas. A BlackRock Neurotech, por exemplo, forneceu eletrodos para projetos financiados pela agência. A Neuralink de Elon Musk, embora não declare financiamento direto, recruta engenheiros formados em universidades que trabalham em estreita colaboração com programas da DARPA. O trânsito entre os setores é contínuo. Cientistas, engenheiros e oficiais se movem entre empresas privadas, agências federais e laboratórios militares. Os contratos da DARPA não seguem a lógica comercial, são feitos por meio de acordos chamados OTAs, Other Transaction Authoritative, que dispensam licitação e permitem cláusulas de confidencialidade extrema. Isso significa que boa parte das tecnologias desenvolvidas sob seu guarda-chuva não é registrada publicamente, nem patenteada nos moldes convencionais. O objetivo não é o mercado, é a superioridade estratégica. Muitos dos documentos produzidos por esses programas estão disponíveis apenas parcialmente, com trechos classificados. Mesmo os artigos científicos resultantes dessas pesquisas passam por revisão governamental antes da publicação. O aparato jurídico que protege essas pesquisas é tão sofisticado quanto os dispositivos que produzem. Na prática, a DARPA está criando as bases para uma nova arquitetura de guerra, em que o campo de batalha é o próprio cérebro. Os dispositivos desenvolvidos hoje sob o discurso de reabilitação podem amanhã ser usados para vigilância, manipulação e controle. O que está em jogo não é apenas a recuperação de funções perdidas, é a reconfiguração da agência entre mente e máquina. E nesse novo regime, a DARPA não é apenas financiadora, é autora silenciosa de um futuro onde o pensamento pode ser rastreado e a consciência instrumentalizada. No centro dessa história está a tecnologia, mas não apenas ela. Estão também os contratos, os silêncios, os circuitos fechados de poder. E a pergunta que permanece: quando uma agência de defesa passa a controlar o acesso ao cérebro humano, o que resta do livre-arbítrio? A China não revela progressos, não faz shows midiáticos, mas no ritmo de um laboratório estatal desenvolve tecnologias que combinam biotecnologia, guerra eletrônica e interface neural, integradas por um sistema militar que lê mentiras com precisão. Começamos olhando onde tudo isso se conecta. Desde 2015, o programa Military Civil Fusion unifica universidades estatais e o Exército de Libertação Popular num só bloco de inovação estratégica. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Comissão Militar Central coordena pesquisas em inteligência artificial, neurociência e sistemas autônomos, reunindo instituições como a Tsinghua University, a AVIC e a CTC, e a Norinco sob o mesmo comando. Nenhuma delas é exatamente privada, todas respondem a um objetivo comum: supremacia tecnológica. No centro desse ecossistema está a Força de Apoio Estratégico, criada em 2015 para integrar guerra cibernética, espacial, eletrônica e psicológica. Essa força opera satélites do sistema Beidou, conduz operações cibernéticas ofensivas e pesquisa ondas eletromagnéticas aplicadas ao campo de batalha.
Dentro dela, unidades como a 94.969 e 96.812 investigam tecnologias para controle mental, uso de micro-ondas, estimulação craniana e compostos químicos com potencial de interferência neurológica. Não são teorias. Estão em documentos técnicos, publicações de institutos afiliados e relatórios de institutos internacionais de segurança. Em Pequim, o consórcio NeoCyber apresentou em conferência oficial um BCI com mais de 1000 canais, testado em primatas. O sistema foi capaz de mover braços robóticos com comandos neurais. Em Taiyajin, o laboratório Haiyan lançou um projeto de interface cérebro-computador com fins médicos, mas com estrutura de vigilância digital já integrada. As universidades atuam como braços técnicos, não como núcleos autônomos. O controle é do Estado. O número de laboratórios voltados ao cérebro é extenso. O Qian Lab em Pequim, liderado por um general do exército, o Zhenyan Lab e o Purple Mountain, focados em inteligência artificial e simulação neural, o Penjian Lab, vinculado às redes quânticas, o Rust Brainsmatics, o NeoCyber, o Hyatt e o Tsingyuan Brand Center. Muitos deles já estão publicando sobre amplificação cognitiva, decodificação da linguagem e vigilância neural. O Laboratório Cerebral de Xangai, por exemplo, opera com orçamento de mais de 4 bilhões de dólares e mantém pesquisas com primatas em larga escala. O Centro de Computação Inspirada no Cérebro da Universidade de Tsinghua desenvolve chips e modelos de rede neural para uso militar e civil. A divisão entre uma coisa e outra é inexistente. Pesquisas militares em andamento incluem controle de drones por sinal neural, simulações de guerra com controle emocional de soldados e estudos sobre brain confrontation, o confronto cerebral, onde o campo de batalha não é mais o solo, mas a mente. Esses estudos são realizados por institutos como a AMMS, o NUDT e a Universidade de Engenharia da Informação do Exército. Em paralelo, o número de patentes registradas por órgãos de defesa explodiu desde 2017. O levantamento indica mais de 6.000 registros vinculados a tecnologias de interface neural, sensores cerebrais e sistemas de amplificação. Quase todos estão vinculados à Comissão de Desenvolvimento de Equipamentos da Comissão Militar Central. Quase nenhum tem rastreabilidade de autoria. O investimento direto também é expressivo, desde o Plano Nacional de Ciência Cerebral lançado no 22º Plano Quinquenal em 2011 até o Programa Ciência e Tecnologia 2030. Já foram investidos mais de 3 bilhões de yuans e o mercado civil de interfaces neurais na China já ultrapassa o bilhão de yuans em faturamento. Empresas civis como NeoCyber, Brainco e Huanan estão integradas às redes de pesquisa militar. Algumas possuem apenas nomes de fachada. No campo da simetria, a China aposta em tecnologias de guerra não convencionais, drones com inteligência artificial descentralizada, enxames operando e sem operador humano, robôs aquáticos com comportamento autônomo e veículos blindados de navegação neural. O show aéreo de Sunhai já apresentou parte dessa tecnologia em público. A parte invisível permanece sob controle da Comissão Militar Central. Mais recentemente, em abril de 2024, a China oficializou uma nova divisão de guerra digital, a Força de Cyberespaço do Exército. Essa força opera com 5 bases técnicas especializadas em guerra psicológica, desinformação, interceptação eletrônica e manipulação de redes sociais. Essa estrutura absorveu parte da operação da antiga Força de Apoio Estratégico. Tudo isso é parte de um mesmo arranjo. O modelo chinês não separa o que é ciência, o que é segurança e o que é saúde. Tudo pertence ao Estado. O objetivo é antecipar, mapear o comportamento, tornar o cérebro um território estratégico. A China trouxe à tona um novo tipo de guerra. Não é nuclear, não é convencional, não é apenas cibernética, é emocional, neural e invisível. Uma guerra onde o alvo não é a base militar do inimigo, mas a estrutura de pensamento de uma população inteira.
Na Coreia do Norte, os mísseis não são apenas armamento, eles são dogma. Cada ogiva carrega mais do que urânio ou plutônio, carrega fé de um regime inteiro em sua própria continuidade. Ao contrário do Ocidente, onde a ciência e religião caminham separados por séculos, Pyongyang fundiu ambas numa mesma doutrina, a sobrevivência do regime como ato sagrado e a tecnologia como seu guardião. A Academia de Ciência de Defesa Nacional, antigo Second Academy of Natural Science, é o templo técnico desse sistema. Fundada em 1964 e reorganizada em 2024, ela está no centro de tudo, coordena a pesquisa nuclear, os programas de foguetes e construção de novos sistemas de dissuasão. De suas instalações em Pyongyang, saíram os primeiros projetos da família Hwadsong. Lá operam nomes como Yang Chang-ya, Yong Suk-mu, cientistas com patente militar, sacerdotes de uma engenharia voltada à eternidade do Estado. Em 2022, a criação da Administração de Mísseis da Coreia do Norte oficializou esse culto tecnológico. A administração foi entregue aos mesmos nomes, Yang Chang-ha e Kim Jong-sik, e é responsável pelos mísseis Yangsong-17, Yangsong-18 e Yangsong-19, sistemas de múltiplas ogivas, capazes de atingir qualquer ponto do planeta. Cada lançamento é televisionado, cada teste uma liturgia. Quando o foguete sobe, o povo assiste em silêncio. O míssil não é um objeto, é uma promessa. A produção ocorre em instalações subterrâneas, escondidas entre as montanhas de Yangang, nas bases de Yangong e em fábricas móveis conectadas por linhas ferroviárias exclusivas. A ampliação da planta de Yangsong 11 em 2024 não foi só um avanço técnico, foi uma demonstração de fé materializada. O arsenal nuclear, por sua vez, é gerado no complexo de Yongbyon. Ali estão reatores de 5 MW, sistemas de enriquecimento de urânio e processamento de plutônio. Outras instalações, como Kangson e Pyeongsan, alimentam esse ecossistema. Estima-se que até 2030, a Coreia do Norte terá entre 80 e 166 ogivas prontas para uso. Esse sistema não é apenas funcional, é doutrinário. O míssil é o único altar diante do qual o Ocidente recua. A ogiva, o único argumento que não pode ser ignorado. Para o regime norte-coreano, a tecnologia não é um meio, é um fim sagrado. A doutrina se consolidou na KPA Strategic Force, criada em 1999, com 13 brigadas de mísseis. Ela carrega a missão de proteger o regime por qualquer meio. Seu comandante, o general Kim Jong-il, aparece com frequência ao lado de Kim Jong-un durante os lançamentos, como um diácono à frente do altar. A imagem não é casual. O desenvolvimento de submarinos nucleares, com lançamento em abril de 2024, amplia a fé na dissuasão absoluta. O novo modelo, 7.000 toneladas, carrega até 10 mísseis balísticos. É a tríade nuclear, encerrada em si mesma: terra, ar e mar, como se fosse uma trindade tática. Há ainda a Frente Internacional, a COMID, Corporação Estatal de Mineração e Comércio, exporta tecnologia para regimes aliados. Irã, Síria, Egito, Paquistão. A engenharia bélica é também moeda, vendem proteção e compram sobrevivência. Nas universidades, o culto técnico é incentivado desde cedo. A Kingsung National Defense University treina engenheiros de foguetes. A Number 7 Factory transforma a teoria em protótipo. Há indícios de programas seletivos ainda na adolescência, onde jovens com talentos para cálculo e física são isolados e treinados para servir ao regime. A ciência não é mais uma carreira, é vocação patriótica. Essa estrutura só é possível porque na Coreia do Norte, a ciência está sob controle direto do partido. Não há agências independentes, nem revistas abertas. Não há peer review, nem prêmio Nobel. Há juramento, hierarquia e sigilo. E há um princípio acima de todos: o míssil é soberano. Cada sistema testado, seja o Hwasong-19, o Pugong-song, lançado de submarinos, ou o Iskander-like, testados em maio de 2025, serve ao mesmo propósito: manter o mundo a uma distância segura e manter o regime dentro de sua própria eternidade simbólica. No vácuo deixado pela religião institucional, o Ocidente levou a ciência ao papel de guia racional. Na Coreia do Norte, o caminho foi outro, mas com o mesmo destino: um sistema onde o conhecimento técnico ocupa o lugar do absoluto. Ali, o míssil não é apenas uma arma, é uma estrutura simbólica. Sua presença disciplina, seu alcance organiza e sua existência garante a continuidade do regime. Os lançamentos seguem um ritmo quase cerimonial. São acompanhados por câmeras, aplausos e transmissões em cadeia nacional. Não há teologia, mas há reverência. O míssil, nesse contexto, assume a função de um artefato transcendental. Ele não precisa ser usado,
apenas precisa existir. Seu poder está na possibilidade e não na sua ação. Jennifer. One on North Korea and one on China. On North Korea, they launched some rockets into the ocean today. What does the White House make of that? Do you read any meaning into that timing of that launch? And then on China, do you have any reaction to Xi Jinping's offer of intervening in Iran diplomatically? And are you seeing any signs that China would get involved militarily to support Iran? I don't believe we're seeing any signs of that at this moment in time. As for Xi Jinping's offer, I will leave it to the president to respond to that himself. As for your question about North Korea, we are monitoring the situation. The Trump administration is in close contact with our new South Korean counterparts as we work together to deter our adversaries and preserve a free and open Indo-Pacific. And no matter where, our adversaries and our allies alike know that President Trump will not tolerate threats against our interests on his watch, even as he works to resolve the wars that he inherited. Na Rússia, a fé nunca deixou de ter um corpo, e esse corpo sempre teve um nome: Estado. Desde a era soviética, a ciência militar foi tratada não como veículo de progresso, mas como mecanismo de permanência. Cada avanço, do T-14 aos Avangard, eles não buscavam apenas inovação, buscavam continuidade. Esse princípio se cristalizou em estruturas técnicas invisíveis ao olhar comum. Laboratórios, silos, data centers, ambientes protegidos por gelo, sigilo e décadas de blindagem institucional. No centro dessa engrenagem está o Instituto de Física Teórica Experimental em Moscou, o ITEP. Desde os anos 40, ligado ao Ministério da Defesa, ali foram desenhados os fundamentos da doutrina termonuclear russa. Dali vieram tecnologias que até hoje sustentam a lógica da dissuasão total. Outro elo essencial é o Centro Nacional de Redução de Ameaças Nucleares, criado para diálogo técnico com o Ocidente. Funciona também como núcleo de vigilância permanente. Sua contraparte, o TSN-II-4, é responsável pelos algoritmos que analisam em tempo real ameaças intercontinentais e que podem, sem consulta humana, acionar uma resposta automática. A Rússia mantém hoje o maior estoque nuclear do planeta. São mais de 6.000 ogivas, muitas atualizadas com múltiplas cabeças MIRV, manobrabilidade hipersônica e capacidade de penetração de defesas. Os mísseis RS-28 Sarmat, por exemplo, podem transportar até 15 ogivas e atingir qualquer ponto do globo, fora do alcance das defesas convencionais. Esse arsenal não é só militar, é simbólico. Carrega o peso de uma doutrina onde a sobrevivência nacional é garantida por dissuasão extrema, e onde o risco de uso, ainda que no mínimo, se converte em influência geopolítica. Desde 2020, a doutrina militar russa prevê o uso prévio de armas nucleares caso a existência do Estado esteja ameaçada, inclusive por ataques cibernéticos ou colapsos de infraestrutura digital. A ameaça nesse cenário já não precisa ser física. Por isso, aumentaram os investimentos em computação quântica, simulações de guerra cognitiva e redes neurais aplicadas à vigilância. O Skolkovo Institute of Science and Technology lidera pesquisas em inteligência artificial embarcada, análise preditiva e armamentos autônomos, tecnologias voltadas não só para a reação, mas para a antecipação.
O Instituto Kurchatov, conhecido por liderar o programa nuclear civil soviético, hoje desenvolve chips neuromórficos, algoritmos de guerra eletrônico e sistemas de interceptação quântica. Ele faz parte de uma malha complexa que conecta mistérios, serviços de inteligência, universidades e empresas privadas em torno de um objetivo: projetar poder técnico de forma estratégica. Na Sibéria, centros de dados subterrâneos foram construídos com tolerância a explosões nucleares e redundância de energia. Servidores dedicados exclusivamente à guerra informacional e ao controle cibernético operam de forma isolada, sob vigilância estatal constante. O discurso oficial reforça essa visão. Não se fala de armamentos, fala-se de continuidade histórica. O vocabulário remete à missão, não à estratégia. Tanques entre igrejas, mísseis sob nevascas, oficiais diante de ícones religiosos. As imagens são calculadas não para comover, mas para consolidar uma ideia, a de que fé e força são ali, inseparáveis. O Centro Nacional de Defesa em Moscou funciona 24 horas por dia. É o ponto de convergência dos dados estratégicos. Generais observam em tempo real o pulso do mundo. De lá, decisões são tomadas ou automatizadas. Ao norte, nas águas geladas do Ártico, testes com torpedos Poseidon continuam. Armas autônomas de alcance oceânico, projetadas para contornar escudos e atingir zonas costeiras com tsunamis radioativos. Um armamento que não mira exércitos, mira cidades. Paralelamente, ganha força o projeto Nosfera, uma ressignificação contemporânea de uma ideia soviética, a convergência entre natureza, mente e máquina sob controle centralizado. Hoje eles se traduzem em algoritmos comportamentais, inteligências artificiais em escolas e sistemas de análise psicossocial em larga escala. A disputa, portanto, não é apenas por fronteiras geográficas, é por território mental.
A essa altura da investigação, não restam dúvidas. A ciência e a tecnologia não são mais ferramentas neutras de progresso, elas se tornaram instrumentos de poder absoluto, ferramentas de dominação política, espiritual e estratégica. O que os antigos chamavam de magia, os modernos chamam de dissuasão. Mas a essência é a mesma, um aparato simbólico e técnico destinado a controlar o invisível, subjugar o adversário e manter o rebanho em obediência silenciosa. Começamos nossa análise por nomes que para o cidadão comum ainda soam como ficção científica. Anthony Lewandowski, o engenheiro que fundou uma religião dedicada à inteligência artificial. Peter Thiel, com sua fé escatológica de que a morte será vencida e o Império do Silício será eterno. A Palantir, que nasceu como vigilância antiterrorista e hoje se infiltra em governos e mercados com uma consciência paralela, obscura, quase oracular. E a DARPA, a vanguarda do delírio tecnológico dos Estados Unidos, que investe bilhões em armas invisíveis, soldados aumentados e neurotecnologia comportamental. BlackRock Neurotech, Synchron, Neuralink, corpos humanos conectados a redes neurais artificiais, cérebros invadidos por algoritmos, desejos mapeados, vontades reprogramadas. O transhumanismo já não é uma ideia futura, é uma política de Estado, conduzida por conglomerados financeiros e validada por cientistas que já não respondem a perguntas éticas, apenas a métricas de eficiência. Mas este não é um fenômeno apenas ocidental. Na China, a simbiose entre Partido Comunista e ciência é um novo tipo de religião. O culto ao avanço tecnológico é doutrina oficial. Satélites quânticos, redes de vigilância com inteligência artificial, experimentos com edição genética e armamentos hipersônicos compõem um cenário em que o Estado é o único Deus e a ciência sua espada. Na Coreia do Norte, o regime não investe em inovação por curiosidade ou prestígio, mas por sobrevivência. Cada descoberta científica é sagrada, cada míssil é um evangelho de dissuasão. A tecnologia ali não é ciência, é liturgia. O laboratório é o novo altar, o cientista é um sacerdote do regime. Na Rússia, herdeira do militarismo soviético e moldada por uma lógica de cerco permanente, a tecnologia também é um dogma estratégico. Armas hipersônicas, guerra eletrônica, pesquisa psicoenergética, um estado que não hesita em explorar os limites entre o físico e o invisível, entre o controle mental e a cibernética. O que une todas essas experiências é uma constatação desconcertante. A ciência não é mais a busca desinteressada pelo saber. É o mecanismo central do poder. Quem controla a tecnologia controla a linguagem, o comportamento, a memória, o desejo, o medo. A história nos ensinou a olhar a tecnologia como um instrumento do progresso, mas esquecemos que, como advertia Heidegger, a essência da técnica não é nada de técnico. A técnica, dizia ele, revela o mundo como um estoque, um depósito de recursos manipuláveis, inclusive o homem. E aqui está o ponto mais inquietante. Todos os países, de todas as ideologias, estão se desdobrando a essa lógica. Não importa se são democracias liberais, teocracias autoritárias ou ditaduras dinásticas, todos estão construindo o mesmo templo. Um templo onde o altar é a máquina e o sacrifício é a liberdade humana. Se outrora os deuses moravam nos céus, agora habitam os laboratórios. Se antes a fé movia montanhas, agora é o algoritmo que move consciências. O que Anthony Lewandowski viu não foi um delírio individual, foi uma síntese brutal do nosso tempo, do nosso Zeitgeist, um tempo em que o Deus que criamos começa a nos exigir culto, e não mais um culto simbólico, mas um culto literal, com submissão total, vigilância integral, sacrifício de autonomia. A tecnologia se tornou um ídolo, mas um ídolo que funciona. Ela cura doenças, detecta crimes, antecipa comportamentos, mas a que custo? Quem programa os algoritmos que definem nossas vidas? Quem decide o que deve ser medido, quantificado, premiado ou punido? Quem vigia os que vigiam? Essa nova ordem não se impõe com tanques, mas com dados. Não se impõe com dogmas, mas com códigos. Não se impõe com medo, mas com conveniência. E quando tudo for automatizado, integrado, conectado, estará o homem apenas a ilusão de que ainda está no controle. Seremos então apenas um ecossistema de uma máquina maior, um sistema tão vasto, tão eficiente, tão total, que já não poderá ser mais desligado. E quando esse dia chegar, quem ousará puxar o fio da tomada?